Nós vamos deixando de lado todas as nossas preocupações, buscando sorver do plano espiritual que nos envolve neste momento, todas as energias que necessitamos para nos fortalecer e nos preparar para os nossos desafios. Nós vamos recebendo a visita dos guardiões que fazem uma completa limpeza e asepsia no nosso lar, aplicando em cada um de nós um passe de limpeza, de harmonização, que nos prepara para o nosso encontro. Nós vamos sentindo o ambiente ficando todo iluminado e harmonioso. E vamos pedindo aos veludos que façam uma proteção em torno do nosso lar. Essa proteção energética impede que as vibrações, os pensamentos de espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso raciocínio, o nosso entendimento. E sentindo o nosso lar harmonioso e protegido, nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade maior que está conosco. Os mentores do Pingo de Luz, que nos envolvem com todo o seu amor. Nós vamos saudando assim o Ruiz, Sete Flechas, o Zé, Maria do Rosário, Rosália, Lua, Eliamar, Cíntia, Cássio, e todos os outros amigos que mesmo estando conosco, nós não conhecemos seus nomes. E juntos formamos uma grande equipe. E esta equipe se direciona até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E Maria abre seus braços e acolhe a cada um de nós em seu peito. Nós vamos sentindo o amor que transborda de Maria e nos envolve, nos tornando cada vez mais leves, nossos pensamentos elevados, prontos para o nosso encontro com Jesus. Maria nos leva até Ele e nós agradecemos pelos ensinamentos que Jesus nos deixou, pelos seus exemplos que nos servem de guia. Pedimos ao Mestre que sempre nos ajude a compreender esses ensinamentos. Jesus, transbordante de amor, nos coloca em seu colo e nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que fortaleça o nosso ânimo para vencer esses desafios que surgem na nossa vida. E mais do que fortalecimento, pedimos sabedoria para compreender os ensinamentos que esses desafios vêm nos trazer. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece e nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, e assim seja. E sentindo uma paz no nosso coração, sentindo nosso espírito elevado, a harmonia que nos cerca, nós vamos nos ligando aos nossos mentores, para que eles nos ajudem a compreender os ensinamentos do texto desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Uhum. Então tá bom. Antes de eu fazer uma leitura aqui, eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem pela felicidade. O que é felicidade para vocês? Para mim, são momentos felizes. E o São, que significa vamos momentos lá. felizes? Se a gente, se eu quero buscar a felicidade 100% do tempo, eu jamais vou me sentir feliz, porque eu não vou ter. Eu vou ter contratempo, eu vou ter problema, eu vou ter N coisas. Então, eu tento ver no meu dia o que foi feliz, o que me tirou um sorriso, o que eu consegui ajudar alguém, o que eu fiz que me deixasse com o coração leve. Aí eu fico feliz. Para mim, felicidade é isso. São Legal. momentos do meu dia. Tem dia que eu não me sinto feliz, aí eu tenho que ver o que que aconteceu, por que que eu não me senti feliz. Mas eu acho que felicidade é isso. É olhar o sol que está brilhando, sentir aquela coisa gostosa, a chuva que caiu, que estava muito seco. Eu tento ver felicidade nessas coisas. Num passarinho cantando de manhã. Tá certo. Alguém mais? Concordo São. com a Juliana. Ai, desculpe, Renata, Não, pode perdão. falar, pode Eu falar. concordo com a Juliana, eu até lembrei de uma música muito antiga que fala felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, né? Então, felicidade para mim é a alegria de estar junto com a família, conversando, rindo, confraternizando com a família, com amigos, é estar em algum lugar e observar a natureza, como a Juliana falou, realizar alguma coisa que foi bom, que teve bons frutos, resultou em coisas boas para as pessoas, né? Uhum. Até, sei lá, seja em coisas simples, um almoço que a gente faz e todo mundo come, fica contente. É, são a gente se olhar e se aceitar, né? Saber que a gente ser grata pela vida e saber que a gente está aprendendo sempre, né? É procurar ver um pouquinho de graça. Quando eu digo graça, é coisas alegres, em pequenas coisas, né? Não levar tudo a ferro e a fogo. Isso para mim é ser feliz, é felicidade. Rir um pouco, né? Que tem dia que é tão difícil rir, mas tem dia que a gente ri à toa, né? Então é isso. Renata? São momentos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. São momentos de realização, não só autorrealização, mas quando a gente faz alguma coisa boa para outra pessoa. Quando a gente passa por algum problema de saúde, a gente começa a valorizar outros momentos.
Hoje mesmo, eu fiquei muito feliz. Eu consegui cruzar as pernas para fazer meditação, gente. Olha, Anos sem fazer meditação, só com uma perna cruzada e outra esticada, porque não ia, não é pleno, né? Mas já é um grande avanço, né? Às vezes o miado da minha gata, tô às vezes triste, ela percebe, ela né? Quando eu chego no quarto, ela vem, né? São coisas tão simples. É fazer uma comidinha, é fazer um. Quando eu já fui no homeopata também, e falar que já passei, é, tive melhora de algumas coisas, que eu não estava dormindo, que eu estava chorando muito. Então, isso são coisas. Você vê os seus avanços, suas melhoras, como você vê o outro melhorando, né? O outro. Felicidade hoje é ver você aqui, né, É Sérgio? verdade. Eu digo, olha, Muito. tudo que passou a cirurgia, a recuperação, aí ver você bem aqui, fazendo um monte de pergunta pra gente, né? Isso é um momento de felicidade pra gente. legal. Bom, agora que eu. Emília, você quer falar alguma coisa? Eu vou acrescentar, pega um pouquinho de cada uma. Mas vou acrescentar que a minha felicidade é quando a minha netinha fala, vovó! Verdade, os netos. É, legal, é bacana esse depoimento de vocês. Vamos guardar eles, esses depoimentos, sentimentos que surgiram na gente quando a gente estava falando sobre o que é felicidade, para a gente depois conversar sobre isso com relação ao texto de hoje, tá bom? Texto de hoje do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, capítulo 27, Espinhos em Flores. Feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jerônimo Mendonça foi um escritor e orador espírita que viveu na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. A partir da sua juventude, ele apresentou diversos e sucessivos problemas de saúde que o levaram à tetraplegia e à cegueira total. Padecia de fortes dores pelo corpo em decorrência da artrite reumatoide, dores contra as quais os remédios pouco efeitos faziam. Ficou por 30 anos preso a um leito, sem poder se mexer. Não obstante seu doloroso, prolongado e incurável quadro de saúde física, Jerônimo não foi um homem infeliz, queixoso e mal-humorado. Para espanto de muitos que o conheceram, ele era alegre, otimista, firme na fé, bem-humorado, chegava a rir das próprias dificuldades. Foi conselheiro de muitos que o procuravam em seu leito para se queixar de problemas infinitamente menores do que os seus. E a todos consolava e orientava com sua palavra de esperança e fé. Jerônimo foi um homem caridoso, de causar admiração a todos. Apesar das extremas limitações orgânicas, ele percorreu inúmeras cidades do país, levando sua mensagem de otimismo, alegria e renovação espiritual. Além disso, ditou mensagens que foram transformadas em livros, gravou discos com suas mensagens e palestras, fundou 2 centros espíritas e um lar para crianças desamparadas. Um dia antes de falecer, fez a arrecadação de donativos por telefone, como era seu costume, tendo angariado 50 litros de leite, 50 cestas básicas contendo produtos de limpeza, pães e 120 picolés para distribuição numa comunidade carente de Tuiutaba. Ele costumava dizer: quem não trabalha, dá trabalho.
Não sem mérito, Jerônimo recebeu o carinhoso apelido de o gigante deitado. Creio que esta postura caridosa, otimista e dinâmica de Jerônimo adveio da compreensão dos motivos e da finalidade das suas duras provas que ele enfrentou. Proferindo a fé espírita, Jerônimo encontrou explicação para seus padecimentos. Não vislumbrando na sua existência presente, não vislumbrando na sua existência presente alguma causa que justificasse todas aquelas enfermidades e dores, concluiu que era no seu passado espiritual, isto é, em suas reencarnações anteriores, que ele acharia os desequilíbrios que irromperam mais tarde. Como esclarece Allan Kardec, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Nesse sentido, é que o próprio Jerônimo vai dizer: mas como o Espiritismo ensina, o espírito reencarna com suas tendências, suas lutas, com seus problemas inerentes ao mérito e demérito, luz e sombra, fracasso e vitória de pretéritas lutas reencarnatórias. Em mensagem espiritual destinada a Jerônimo, ele foi informado de que deveria lutar contra a animalidade que rugia em seu peito. Isso nos permite pensar que em existências pregressas, o gigante deitado fora um homem violento, feroz, e deve ter ferido muitas pessoas, algumas até a morte, o que explicaria sua completa paralisia física e as dores agudas que o acompanharam durante mais de 30 anos. Isso não quer dizer que Jerônimo estivesse sendo castigado pelas leis divinas. Estava sendo reeducado, isso sim, para que o mal praticado ontem fosse convertido no bem de hoje, para que os impulsos destrutivos do passado fossem convertidos em ações construtivas no presente. Ele entendeu muito bem a lição do alto e aproveitou a oportunidade para transformar os espinhos das existências anteriores em flores. A doutora Jane Martins Vilela, que foi amiga e uma das médicas que o atendiam, escreveu o seguinte: já há vários anos não havia explicação científica para o fato de Jerônimo Mendonça Ribeiro estar ainda encarnado. Seu corpo não oferecia as mínimas condições de vida. Seu pulso, seus batimentos cardíacos não eram mais registrados pelos instrumentos da medicina. Tal a sua fragilidade. Mas Jerônimo viajava, trabalhava, agia. Nunca quis vida mansa. É possível pensar que Jerônimo estava ocupado demais com a vida, com aquilo que ele entendia ser o seu propósito existencial, que é ajudar quem estava sofrendo em agruras do corpo e da alma, reescrevendo o seu passado de erros. Em vez de ficar centrado na sua dor, ele foi ao encontro da dor alheia, e dessa maneira aliviava o próprio sofrimento. Ativava a força da vida em si mesmo, quando despertava a vontade de viver em quem, com problemas talvez menores, estava desistindo de viver. O Dr. Bernie Siegel, médico, afirma que temos condições de mudar nossos processos corporais, mudando o nosso estado de espírito. Portanto, quando experimentamos processos alterados de consciência, como meditação, hipnose, visualização, psicoterapia, amor e paz de espírito, por exemplo, abrimos-nos à possibilidade de transformação e cura. Isso explica a força descomunal do gigante, força que veio do amor que ele dedicou ao próximo e que lhe deu condições de sobrevivência,
quando a própria medicina não sabia explicar como ele ainda fazia parte da estatística dos vivos. Jerônimo aprendeu a desenvolver um estado de espírito positivo, não só pelo otimismo que transparecia a todos, mas, sobretudo, pelo amor que sentia pelas pessoas e demonstrava a elas, enquanto nós, variadas vezes, temos o espírito abatido por vivermos excessivamente centrados em nós mesmos, envenenando-nos por ódios, ressentimentos e complexos de variada ordem, todos resultantes do excesso de si mesmo. Na minha adolescência, cheguei a ver Jerônimo Mendonça em um programa de televisão. Eu não compreendia como ele, sendo cego, tetraplégico, vivendo em uma cama, sem poder mexer sequer o pescoço, podia falar sobre paz, amor e alegria. Eu dizia para mim mesmo, ele só pode estar louco. Muitos anos se passaram, e certo dia, ao concluir um dos meus livros, tive a percepção da presença espiritual de Jerônimo Mendonça. Imediatamente me veio a lembrança daquele dia em que eu o havia visto no programa de televisão e da minha conclusão de que ele só podia estar louco. Fiquei envergonhado, mas o gigante simplesmente sorriu para mim e disse: meu amigo, louco é quem deseja viver apenas para si mesmo. Para sua reflexão, registro uma interessante passagem de Jerônimo, na qual um repórter lhe perguntou o que ele entendia ser a felicidade. E veio essa surpreendente resposta, que nos põe a pensar na nossa própria felicidade. A felicidade, para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. E aí? O que vocês acharam? Felicidade é ter os dois pés, poder locomover. Poder se ver no vídeo, né? Exato, tá enxergando. É uma coisa que Eu, me deixou. Pode falar. eu entendo exatamente o que ele falou que a minha felicidade seria poder dormir de lado, né? Virar de lado, né? Porque quando eu fiz a cirurgia, né? A cirurgia é na barriga. Então, se eu virasse no lado esquerdo, se eu virasse para o lado esquerdo, pressionava o rim. Aí eu sentia um pouco de dor. Se eu virasse pelo lado direito, toda a barriga na parte de cima que ficava pendurada, eu sentia dor nos pontos. Então eu ficava o tempo inteiro de barriga para cima, querendo dormir. E entendo o que ele quer dizer, que felicidade é poder virar de lado, viu? É. Eu também entendo. Fala, Juliana. Me veio duas palavras assim, conforme você foi lendo, aceitação e caridade. Porque a primeira coisa que ele fez foi se aceitar e depois se doar. Eu acho que é fantástico esse exemplo de ser humano, de espírito na Terra, né? Porque eu estou há anos-luz dele, de pensar dessa forma, de doação, de tudo, né? É fantástico. No final de tudo, né, escutando o que vocês falaram e lendo esse texto aqui, dá para a gente concluir que a felicidade é um estado de espírito e não está fora da gente, está dentro de nós, sabe? Porque às vezes tem uma pessoa abastada, né, com bastante dinheiro, que não gosta da comida que está sobre a mesa, aquela fartura. E aí você vai num barraco lá, a pessoa não tem a mínima condição, ela fica feliz com arroz e batata frita, né? Então, a felicidade então é um estado de espírito. A felicidade, eu acho que depende de onde você coloca o que você quer conquistar. Se você coloca muito longe, você não vai ser feliz nunca. A sua Agora, expectativa?
a sua expectativa. Agora, se você coloca a sua felicidade em conquistar coisas que são próximas, na hora que você conquista, você fica feliz. E aí, se você coloca um novo objetivo próximo de novo, você vai ser feliz de novo. Agora, se você coloca a sua felicidade na conquista de uma coisa extremamente difícil, talvez você seja feliz uma vez só na sua vida. Né? Pode falar, Também não Rita. colocar. Pode falar. Fala, Juliana. Termina a sua. E também não colocar essa expectativa no outro. Esse é o ponto. Quando a Porque gente quando você. coloca no outro, a gente perde o controle da nossa Sim, felicidade. Você ia falar alguma coisa, Rita? Não, a gente observando, existem pessoas que são felizes com bem pouco, né? Com bem pouco. E assim, com qualquer motivo, qualquer coisa mais simples, é motivo para um festejo, para uma reunião, por mais simples que seja, né? Para, enfim, festejar, brincar, né? Tem até aquele ditado que diz, né? O pobre se contenta com qualquer coisa. Não falam muito essa, não utilizam muita expressão, né? É isso aí. Essa expressão. Então, é justamente o que você falou, né, César? É onde a gente coloca aquilo que a gente deseja. Se são coisas simples, é muito mais fácil a gente ser feliz, né? A gente se sentir feliz, alegre, contente, né? E Não que a gente não deva almejar coisas maiores, não é isso. Mas se sentir feliz, contente com coisas pequenas que a gente consegue mesmo, né, no É dia a verdade. dia. Assim, eu posso citar um exemplo meu aqui, né? Quando eu descobri que eu estava com câncer no rim, eu não fiquei pensando na cura. Eu fiquei pensando, bom, eu preciso ter uma consulta com o médico, né? Com um médico especialista. Fiquei feliz para chuchu que eu consegui a consulta de um dia para o outro. Fiquei feliz. Agora, se eu tivesse pensando só na cura, eu não ia estar feliz. Eu ia estar ansioso pelo aquilo que o médico ia falar. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou assim, ó, isso é cirurgia. Poxa, então a minha expectativa vou fazer a cirurgia. Quando é que vai ser? Daqui a 3 semanas. Fiquei feliz porque não ia durar meses esperando, né? E assim por diante, sabe? A cada passo que eu dava, eu olhava o próximo passo que eu ia dar. E o próximo passo me deixava feliz porque eu conquistava aquilo numa velocidade. Poxa, eu fiquei sabendo que eu estava com câncer no dia 20 de setembro. No dia 13 de outubro eu operei. Eu fiquei feliz. Agora, se eu tivesse desde o início pensando, não, eu tenho que ficar curado, eu tenho que ficar curado, eu estaria colocando a minha felicidade sob controle de alguma, estaria colocando a minha felicidade em alguma coisa que eu não tenho controle. Se eu ficar curado ou não, não depende de mim mais. Concordam? Depende do resultado da cirurgia, depende se tiver tratamento de imunoterapia, do resultado da imunoterapia, não está na minha mão. A minha mão vai estar a fazer aquilo que eu posso fazer. Mas, de qualquer forma, tudo isso, como a gente leu aí no texto, tudo isso acontece porque no passado eu devo ter feito alguma coisa errada. Não sei o que é, mas eu confio em Deus. E eu confio que se alguma coisa está acontecendo comigo, é porque tem um motivo justo. Então, tem um motivo justo. E eu vou aprender com esse motivo. Aprender o quê? A não ficar revoltado, a aceitar o que está acontecendo, a ter motivação para buscar a solução, né? Tudo isso. Então, se a gente coloca a solução do nosso problema na mão dos outros,
ou desculpa, a felicidade na mão dos outros, a gente Mão dos outros não nunca dá. vai ser feliz. Nunca vai ser feliz, sabe? Então, eu penso dessa forma. O que eu preciso fazer? Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer para vencer esse desafio? E fico olhando, fico monitorando aquilo e faço. Eu fico feliz. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Eu Então acho vamos que às é muito. perguntinhas. Oi, fala, Renata, fala. Pode falar. Travou. Acho que eu falei muito forte e ela ficou com medo. Quando ela voltar, ela fala. Então, vamos às nossas perguntas. Voltou. Oi, Renata. Quer falar alguma coisa? Está desligado o microfone. Eu estava pensando da gente sempre ser grato pelo mínimo que a gente tem, né? Quando eu fui trabalhar no lar de idosos, eu tinha uma outra cabeça. Eu falava de tudo, eu reclamava de tudo. Estava calor, estava chovendo, era uma pessoa mal-humorada. E aí você se depara com várias situações que eu não imaginava e aquilo mudou minha percepção de vida. E a pessoa está grata, tem um senhor que ele sempre fala assim para mim: bom dia, tá tudo ótimo, eu estou muito feliz esse dia que Deus me deu. Olha esse sol, olha essa, né, esse jardim lindo. Eu falei, nossa, são coisas tão simples, né? A gente está andando, a gente está enxergando. Até o exemplo da história, né, que contou, é da gente estar acordado, né? Acordado, andando, comendo, falando, vindo. Quando você se depara com pessoas que não têm mais isso, que não têm mais essa condição, a gente valoriza muito mais, né? O que a gente consegue fazer. Vou acrescentar mais alguma coisa. Deitado na cama, cego e com dores também. É Exatamente. verdade? Então, vamos lá. Primeira pergunta, hein? Quais são os espinhos que você sente carregar hoje em sua vida? Tá? E vamos pensar nas dificuldades, dores ou limitações que parecem pesar em cima da gente, né? A gente encara isso daí como castigo ou como uma oportunidade de aprendizado? Sempre olhar o copo meio cheio. Sempre. Mas, mas Senão, isso a gente faz isso com auxílio da nossa razão ou por impulso do nosso sentimento? Entendeu a diferença? sim, eu já consigo sentir dessa forma. Uhum. Porque tudo que vem, a primeira coisa que me vem na cabeça, tudo tá certo. Se tá acontecendo, tá certo. E isso dá uma tranquilidade, eu acho que uma aceitação muito grande para o meu coração, para minha alma, para o meu espírito. Uhum. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quais são os espinhos que você sente carregar hoje em dia em sua vida? Eu não digo espinhos, mas a situação com a minha mãe. Ela veio e não é, eu não considero o que ela está passando um problema e nada disso. É eu tentar ajudá-la a ter aceitação, a ter a resiliência, a ser paciente, a não ser, não ter ansiedade. Então, isso é um desafio enorme, mas que eu estou encarando como aprendizado, tanto para mim quanto para ela, e quanto para a família toda, né? Quando, quando fala, quando você fala de espinhos, os espinhos nada mais são do que os desafios que a gente tem na vida, né? Uhum. Às vezes não causam uma dor, mas causa angústia, causa desânimo, né? E aí a gente precisa aprender com isso, né? Segunda pergunta.
De que forma você costuma reagir diante das dificuldades? A reação é de revolta, de resignação, fé, busca de soluções. E como que isso aí afeta a sua paz interior? Então vamos lá. A pergunta é: de que forma você costuma reagir diante das dificuldades? Agora penso, o que isso está me ensinando? O que isso vem me ensinar? E a solução? Porque até você encontrar uma solução, processo, até pelo que, assim, a minha vivência com o meu pai, trazer o meu pai da noite pro dia para minha casa, chegou aqui, aí eu falei, ó, eu cheguei com ele aqui, e agora? Faz o quê? Não ia adiantar eu ficar me lastimando e reclamando e revoltado e tal. Eu tinha que arrumar uma solução, né? O que, que eu ia fazer? E é sempre assim, quando vem um desafio, uma situação, espera, respira, para, antes de reclamar já me calo, e olha, o que, que eu preciso aprender com isso? E aí, o que que. E às vezes, antigamente eu queria solucionar, não, ficava muito ansiosa para solucionar, e não tem solução, o mundo acabou, meu Deus, né? E agora eu já tento não ser tão catastrófica assim. Tento já parar, me recolher, porque eu sei que eu tenho esse ímpeto, né? De achar que não tem solução. Não tem solução, só ela vai vir no momento que eu tiver pronta para receber também, né? Ou eu vou atrás disso também. Mas mais alguém gostaria de falar? Então vamos para a terceira. Estão quietos hoje. Hoje você consegue encontrar motivos para agradecer mesmo em meio às dores? Eu agradeço sempre, tudo. Porque mesmo nas dores a gente está aprendendo, ou está refletindo, né? Ou está pensando, ou, através da reflexão, observando na gente se a gente precisa agir de modo diferente que a gente estava agindo, né? Tomar decisões diferentes das que a gente tomava, mas eu agradeço todo dia, todo dia. Legal. Quer falar alguma coisa, Ana Paula? Não, estou pensando só. Eu também agradeço, agradeço bastante. Mas as dificuldades, esses espinhos, né? Quando vem, eu sinto feito uma montanha-russa. Parece, tem horas que eu tô bem, que eu tô aceitando as dificuldades, os desafios, né? E com coragem, com determinação, com fé. E tem outros momentos que eu fico desesperada. Então, eu estou sempre me sentindo numa montanha-russa. Mas eu estou sempre agradecendo, porque mesmo com tantos desafios, eu me sinto amparada. É que às vezes os desafios parecem que são tão grandes que eu me desestruturo. Mas tem horas que eu também estou com a fé lá em cima, estou motivada, então é um sobe e desce, eu falo, é uma montanha-russa. É. É uma luta. Eu sinto como uma luta. Mas isso é típico de quem está procurando a transformação, né? A É, gente, a gente já sabe, né, racionalmente falando, a gente já sabe que Deus é justo, o que acontece conosco é resultado das coisas que a gente fez no passado, então tudo que vem é para nos ensinar, não existe. A gente já sabe disso.
mas transformar isso em atitude é a coisa mais difícil que tem, né? Não é Então, fácil. boa parte do tempo, a gente consegue, de um jeito ou outro, lembrar disso e aceitar ou passar pelo desafio de uma forma mais tranquila. Outra parte das vezes, não. A gente está envolvido no meio do furacão lá, a gente só está tomando galho na cabeça, né? Tomando paulada e vamos tropeçando até a gente resolver. E nessa hora fica difícil a gente realmente manter essa lucidez, né, que a razão nos traz, porque o sentimento toma conta, né? E a É. psicologia explica isso, né? Quando as nossas necessidades básicas estão afetadas, aquilo que vem da parte mais alta da nossa psique, ela deixa de ter voz ativa, né? Então a gente vira bicho de novo, né? Quarta pergunta. Como você acolhe a si mesma quando erra ou falha? Como é que se acolhe? Se pega pelo pescoço e dá uma rasteira e joga no chão? Põe a mão no ombro e fala assim: vem comigo, vamos sentar ali um pouquinho, respirar fundo, ver o que aconteceu e tentar fazer melhor da próxima vez. Como é que a gente faz? Chora no meu ombro aqui. Vem aqui, dá uma choradinha aqui no meu ombro. Como que a gente faz, hein? A gente já consegue, no momento em que erra, lembrar de que a gente é humano, que a gente é imperfeito, que errar faz parte do processo de aprendizado? Ou só depois de um certo tempo de se martirizar? Eu acho que eu já estou conseguindo. Antes eu tinha mais, me culpava mais. Hoje eu já estou entendendo mais esse processo. Não está perfeito ainda, Sim, mas eu entendo mais. como você disse, é um processo, né? E todo Uhum, processo significa alguma coisa em transformação. Nesse caso, essa sim. transformação somos nós mesmos. Então, é um processo, a gente vai acertar, vai errar, e olha para frente, aprende com os erros e bola para frente, né? Juliana, Rita, alguma coisa? Emília? É, Eu acho, já teve uma época que eu me cobrava mais, Sérgio, assim, no sentido de ficar me punindo, né? Assim, hoje serve mais assim como uma reflexão, sabe? eu acho Quando erra. também, Mas eu não me agrido mais do jeito que eu me agredia. Isso é bom. é, eu acho também, Sérgio, que tem muito da coisa da educação que a gente teve, né? De como a gente foi criado. Porque tinha muito essa coisa do certo e do errado, e quando você não estava certo, você era o culpado, né? Porque se Isso, você não acertou, a culpa é sua, é isso aí. né? Então, acho que isso também está muito dentro da gente pela criação, né? E não é fácil a gente mudar essas coisas que foram, assim, colocadas, né, na nossa parte estrutural de aprendizado, né? A humanidade é assim, né? Mas eu Fugir acho que daquele antigamente espelho. era muito, né? Era muito cobrado isso, né? Pelos pais, né? Uhum. Pelos aquela caixinha, né? Que a gente vivia, que a gente foi criado, né? De certo, de errado, disso e daquilo, né? Ou tá certo ou tá errado, não tinha muito meio termo, né? Você não tá É, aprendendo, ou você tá certo ou você tá errado. mas nunca se falava ou perguntava certo ou errado na visão de quem, né? Exatamente. Porque o certo na visão de um pode ser errado na visão do outro, né? Então, Exatamente. isso a gente não foi ensinado a fazer, né? Fazer essa avaliação
de o que é certo ou o que é errado. A gente muitas vezes vai por aquilo que a maioria está dizendo, né? Hoje em dia, com todos os estudos que a gente está fazendo, a gente está começando a desenvolver esse senso crítico, né? Você vai num lugar onde todo mundo está falando a mesma coisa e você não concorda com aquilo, você se coloca à parte, você não entra no fluxo, né? A não ser que você tenha dúvida, aí tudo bem. Mas com esses estudos que a gente vem fazendo, a gente vem desenvolvendo esse senso crítico do certo e do errado para nós, né? O certo e errado é sempre no nosso ponto de vista, quando a gente está fazendo uma avaliação nossa, né? Não no ponto de vista do outro. O outro é o outro, tem suas próprias verdades. E a única verdade que é verdadeira é a verdade de Deus, que a gente está buscando conhecer, né? Não é isso? Vamos lá para a quinta pergunta. Quais atitudes suas poderiam ser transformadas em flores de bondade? Aí é o seguinte, né? Quando a gente fala em atitude, transformar em flores de bondade, a gente já pensa em coisas grandes, né? Mas não, vamos pensar em coisas pequenas mesmo, tá? Pensar em palavras, gestos, pensamentos que poderiam ser suavizados e convertidos em amor. Então, quais atitudes suas poderiam ser transformadas em flores de bondade? Eu acho que na forma de tratar a minha mãe. Mas a minha mãe não é uma pessoa fácil. Ela é uma pessoa que realmente, ela sabe aquela coisa assim de palitinho chinês debaixo da unha? Que é aquela torturazinha chinesa, todo dia, um pouquinho, todo dia, um pouquinho. E aí você acaba explodindo, né? Chega uma hora que você, por mais que você releve, que você faça isso um dia, 2 dias, 3 dias, e a gente sabe que ela não vai mudar, né? Porque se ela tá assim há 88 anos, ela não vai mudar nunca. Mas Embora o seja difícil. convívio é complicado. Então, às vezes, algumas horas que eu perco assim, né? A paciência é o que eu gostaria de mudar, mas é complicado. É, você falando, eu tive um pensamento aqui, não sei nem se é a sua situação, né? Mas, por exemplo, nesse caso, você põe a felicidade na transformação da sua mãe. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Você, tá- nesse aspecto, você está falando assim, eu vou ser feliz quando a minha mãe não fizer mais isso. E como ela não vai se transformar, porque ela não tem essa Não, eu falei no sentido de atitude, né? E não de Aham, felicidade minha, assim, mas entendi. de mudança de minhas atitudes, vai. O que que eu poderia? Não foi essa a pergunta que você fez? Foi sim, mas é que eu quis emendar com a felicidade, porque cada vez que você perde a paciência, queira ou não queira, da forma de pensar que você tem agora, você fica infeliz com a situação, não é verdade? Sim, 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 sim. É nisso que eu estou falando. Então, a felicidade, você não está feliz porque você está depositando a felicidade na transformação da sua mãe. Não estou dizendo isso que está certo ou errado, é só uma constatação, tá, Ana? Uhum, Porque entendi. cada um tem que viver os seus desafios e compreender o que precisa fazer para vencê-los, né? Então, eu sei que não é fácil, né, viver com uma pessoa que, de uma forma ou de outra, acaba te cutucando o tempo inteiro, né? Não deve ser fácil isso. E aí, por mais que você mantenha o seu pensamento elevado, tem um momento que você tá no momento do teu biorritmo lá embaixo,
você vai deixar extravasar alguma coisa, porque senão você também vai ficar doente, né? Sim. Mas fico triste por isso. É Fica. engraçado, né? Fica, mas fica mesmo. Porque você não quer, a gente não quer brigar com as pessoas, a gente não quer ter esse sentimento, mas ele aparece, né? Porque a gente ainda não sabe lidar com a nossa felicidade, né? É. Vamos lá. Sexta pergunta. Você acredita que suas dores podem ter um propósito maior? Reflita aí sobre a visão espírita de que nada acontece sem justa causa. Como isso muda a sua forma de pensar, como é que isso muda a sua forma de encarar os desafios? Então, você acredita que suas dores podem ter um propósito maior? Sempre, Oi, Juliana, desculpa, não entendi. sempre. Sim. E é o que me faz ficar firme e ter confiança e ter fé, saber que tudo tem um Tem um propósito. motivo. E aí, quando a gente procura o que aprender sobre essas dores, é que a gente acaba achando o propósito, né? O propósito da dor, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque algumas vezes, quando a gente passa por algum tipo de dor, quer seja ela física, emocional, espiritual, a primeira coisa que a gente faz é se revoltar, né? E aí a dor só aumenta, né? Diferente de aconteceria se falasse, puxa vida, está doendo, o que será que eu tenho que aprender com essa dor? A gente mudaria o foco da coisa, né? Sabe, é que nem na escola. Nenhuma criança gosta de ir para casa com uma mala cheia de lição para fazer, não é verdade? Mas a gente sabe que o sofrimento em fazer aquela lição, a gente sabe agora, né? Mas o sofrimento em fazer aquela lição vai trazer algum benefício para a gente, né? Infelizmente, nós estamos ainda no jardim da infância, no pré-primário, e as lições que estão vindo para nós, nem sempre a gente consegue aprender as lições, né? Aprender o que a dor ensina. Sétima pergunta. Quando você olha para a sua vida, o que mais lhe dá sentido? O que dá sentido na vida de vocês? Essa é uma pergunta bem Complexa. bem crítica, né? Porque se a gente não achar o sentido na nossa vida, o que a gente está fazendo da nossa vida? Então, o que é que dá sentido para a vida de vocês? A primeira coisa que me veio à cabeça quando você perguntou, por estar viva, tendo presente, aproveitando, tendo presente essa encarnação. E a outra, a minha profissão tem um grande significado para mim, né? Que é como se fosse a herança que minha mãe deixou, né? Quando eu me formei, e a minha mãe que bancou tudo, e que investiu e tudo mais. Quando eu me formei, a minha mãe virou para mim e falou assim: agora eu estou em paz. Agora você tem uma profissão, né? E aí você vai poder se manter, tipo assim, é o que eu estou te dando, né? E aí, um ano depois, minha mãe desencarnou, né? Mas todo esse processo dela, da doença e tal, ela sempre falava isso para mim, que ela iria tranquila, né? Porque ela tinha me dado a minha profissão. E eu encaro a minha profissão uma forma de honrar minha mãe, sabe? De dar sentido, de estar estudando, de estar procurando fazer melhor, de gostar do que eu faço, em qualquer área que eu trabalhei, né? Eu sempre quis dar o meu melhor ali, né? Acolher aquelas pessoas da melhor forma, mas é como se eu estivesse mesmo honrando, né? Aquilo, olha, você me deu esse presente, né?
e eu estou fazendo isso da melhor forma que eu posso. E é isso, como você falou, foram as duas coisas que veio na minha cabeça: estar viva e poder exercer a minha profissão em gratidão, né, ao que minha mãe pôde fazer por mim. Tá. E será que isso não uma... Você não está falando de motivação e não de sentido? Pode ser. Porque a Sentido pergunta, pode o ser que dá algo sentido também além, né? é uma coisa mais transcendental, né? É. Alguém aí gostaria de se manifestar? Para mim seria como que eu vou trabalhar o meu crescimento, o meu aprendizado para eu transformar a vida das pessoas ao meu redor no sentido de ser exemplo. Acho que essa é a minha grande motivação, minha grande, vamos colocar, o meu sentido de viver. Para que eu tô aqui? Para ser melhor, para aprender Uhum. e, consequentemente, tentar ser exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Cássia? Você sabe que isso é uma pergunta que minha prima não está aí hoje, que é Ah, engraçado, porque desde que eu era pequena, eu perguntava isso para as minhas primas. Eu falava assim: o que que será que a gente está fazendo aqui? É engraçado isso, né? Porque eu já tinha esse sentimento assim de por que que eu tô, o que que a gente, o que que será que eu tenho, o que que será que eu vou ter que fazer assim? Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. E às vezes eu já vi assim, né, à minha volta, gente com muita dificuldade, tudo, em todos os sentidos, coisas que eu tinha, que eu não tinha. E eu perguntava isso, qual é o sentido de eu estar aqui, né? Quando meu irmão ficou doente, com a esquizofrenia, eu também questionava. Eu falava, nossa, por que ele, né? Qual é o sentido disso? Assim, hoje eu tenho a sensação, não sei se é isso, de que eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu acho que a minha função é essa. Porém, eu não sei te dizer, às vezes eu acho pesado, é. às vezes eu sinto um peso danado, mas o sentido que eu vejo assim para minha vida é que eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem isso em mim, entendeu? Quando elas veem isso, que eu estou fazendo, que eu estou ajudando, mesmo apesar de eu às vezes sentir isso pesado. Mas eu acho que eu sou normal, né? Porque se não fosse, eu É, era divina e não estaria aqui, né? é Então, verdade. eu vejo nesse sentido. Eu acho que o sentido da minha vida é esse. Mas às vezes eu falo, ai, não, não queria. Mas eu É, procuro evoluir com isso, né? Tento, pelo menos, né? aprender, né? Aprender. É isso aí. Eu pensei no que você perguntou. É, Talvez veio os insights assim, eu fiquei pensando assim, por que que Jesus veio para cá, né? Para nos ensinar e para nos amar, né? Para que a gente seja feliz. Então, eu acho que realmente o sentido que me vem nessa questão até mais ampla, como você está falando, é ser feliz, sendo melhor. Isso vai verdade. além, né? A primeira coisa que me veio foi o que Jesus veio, né? Para dar o caminho, né? O caminho
é ser feliz. Todos nós nascemos para sermos felizes. Sim, Sim. Foi o que Deus falou. Vocês vão ser felizes e são autossuficientes para ser felizes. Infelizmente, nós buscamos a felicidade nos outros. É por isso que a gente é infeliz, né? É. 8ª pergunta. Você costuma se comparar com os sofrimentos dos outros? Será que eu estou sofrendo mais ou menos do que fulano? Isso gera revolta ou humildade? Meu pai. desculpa. Você pode repetir a pergunta, Sérgio, que eu não vi direito? Você costuma se comparar com o sofrimento dos outros? Isso gera revolta ou humildade? O meu pai, uma vez que eu estava num processo de separação e criança bem pequena, e eu reclamava e falava que como que aquilo estava acontecendo comigo, ele olhou para mim e falou: se você olhar para trás, você vai ver quanta pessoa que tem pior que você, em situação pior, de saúde, financeira, de família. Então agradece, tudo é passageiro. E aquilo ficou marcado para mim. E a partir dali eu comecei a tentar ver as coisas de uma outra forma. E depois veio a espiritualidade para me ensinar. Eu comecei a ampliar meu conhecimento e aí as coisas foram mudando. Mas naquele momento eu achava que eu era a pior das pessoas, que onde já se viu. Como que eu estava sofrendo. Porque tudo errado dá errado só para mim, né? Exato, nossa, como eu sou coitada. Então eu comparava, aí ele me ensinou a comparar, mas no sentido não de ver o que é melhor, sempre olhar para trás. Quem está passando coisas piores do que eu, aí sempre eu vou estar agradecida. Nossa, Deus, muito obrigada. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho alimento, e aí é uma comparação boa, eu acho, nesse sentido. Então, o que você está falando é que você olha para trás para ver aqueles que estão em situação pior, então aí você trabalha com humildade, né? Você trabalha Sim, com, né? aí eu vou estar grata. Se a gente fica olhando para quem está em melhor situação com a gente, vai dar revolta mesmo, né? Né? 9. De que maneira você pode transformar a sua dor em serviço ao próximo? Vamos pensar em como que as nossas experiências podem consolar, orientar ou inspirar outras pessoas. Então, de que maneira você pode transformar a sua dor em serviço ao próximo? Amando, servindo, trabalhando, orando. Quando a gente se dedica ao próximo, você esquece da sua dor. Quantas vezes, quando eu estava antes de operar, né, eu indo trabalhar, e as pessoas chegavam lá para mim e falavam: você é boba, por que você vem trabalhar? Joga atestado, né? E tal. Aí eu falei: não, aqui eu estou no meu trabalho, né? Tá em casa fazendo o quê? Reclamando da dor? Potencializando a dor, né? Óbvio também, nos dias que realmente estava muito crítico, não dava. Mas, e tinha momentos que você chegava e sentia, como é que eu reclamava da minha dor atendendo uma pessoa acamada? Uhum. Como é que eu reclamava da minha dor, né, atendendo um idoso sondado, um idoso em cuidados paliativos, sabe? Um idoso que acabou de chegar vindo de uma situação de rua,
sem referência de nada, sem roupa para vestir, sem comer há dias, assim. Então, a minha dor é muito pouquinha perante essas situações, né? Que no dia a dia eu eu trabalho com isso, né? E, e aí eu tomava meu analgésico lá, às vezes ficava um pouquinho quietinho e bora lá. Era assim. Foi assim que eu fui lidando, né? Mas existe uma forma também, que é o que uma das formas que o nosso Jerônimo fazia, que era aceitar a dor e viver ela com alegria. Porque a melhor forma de a gente ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, a gente também está passando por momentos difíceis e enfrentar isso de cabeça erguida, sabe? Sem ficar reclamando, né? Sorrindo, porque a gente entende que aquilo é uma graça que a gente está recebendo de Deus para poder resgatar dívidas, para aprender. E a hora que a gente faz isso, as pessoas olham para a gente e vão falar assim: puxa vida, olha que forma legal de passar por um problema. Essa é a forma, acho que talvez a forma mais forte de você mostrar para as pessoas ou ajudar as pessoas. Porque você está ajudando com um exemplo, não por fazer exemplo, mas porque você está dessa forma. É assim que Jesus fazia. Ele falava, né? Falava coisas muito bonitas, tal, mas principalmente ele fazia o que ele falava. Não é verdade? Então ele ensinava pelos exemplos que ele tinha, na forma de tratar as pessoas que estavam ao lado dele, pessoas doentes, pessoas boas, pessoas ruins. Então, eu acho que uma boa forma de a gente ajudar o próximo é a gente ser aquilo que a gente fala que é bom ser, né? Aí sim a gente vai estar ajudando de uma forma efetiva as pessoas, né? Nós tivemos um exemplo entre nós, assim, maravilhoso, né, Sérgio? Sim, Porque como a Valéria transbordou otimismo, alegria, fé, esperança, e isso fez com que a gente revisse muita coisa, achasse os nossos problemas ridículos, porque ela transparecia isso, ela vivenciava isso, e ela deixou isso para a gente, é um legado. é isso aí. Então, a gente sabe exatamente o que isso causa em cada um de nós, o que causou. Quantas pessoas que não passaram pelos nossos encontros, né? Às vezes pessoas passaram uma vez só no encontro, mas fica marcado isso, né? Que Sim, o quanto que você ter um pensamento positivo, estar buscando sempre transformar as coisas, o quanto que isso é positivo para a gente mesmo, né? sim. Vamos lá. Agora eu vou fazer a pergunta que eu já fiz, tá? O que significa felicidade para você agora? Continua sendo a mesma coisa? Continua sendo ver a alegria dos outros? Continua sendo fazer pelos outros? Ou a felicidade está mais relacionada à forma como você enfrenta os desafios que aparecem na vida? Sabe, cuidar das pessoas que não que estão perto da gente, mas não estão bem, são desafios, é claro. Mas a felicidade não vai vir da pessoa, mas do que você faz pela pessoa. É um pouco diferente, né? Porque você pode fazer o seu melhor e a pessoa não aceitar isso. Se você deposita a sua felicidade naquilo que a pessoa vai reagir com aquilo que você está fazendo, você não vai ser feliz nunca, porque ela nunca vai reagir da forma como você queria.
Agora, se você falar assim, eu vou fazer isso por tal pessoa que tem essa necessidade, e deposita a sua felicidade em fazer isso, depois que você terminou, você já está feliz. Não precisa ter resultado. Não é verdade? Não precisa ter retorno. Não precisa. Porque a sua felicidade está em fazer e não em transformar a outra pessoa. Porque primeiro a gente não transforma, né? Segundo, a gente vai estar depositando a felicidade na mão dos outros. Isso não é a melhor forma de ser feliz. Não é verdade? Sim. Você já percebeu momentos em que o excesso de si mesmo trouxe sofrimento? Situações de orgulho, ressentimento, egoísmo. Já percebeu o momento em que o excesso de si mesmo trouxe sofrimento? Isso acontece sempre. Sim, Acontece, né? Momentos de egoísmo, momentos de vaidade, momentos de. E que pela forma de a gente ser egoísta, né, orgulhoso, a gente fere o outro, né? Não é verdade? Sim. E muitas vezes, antigamente, principalmente, eu não me dava conta. Hoje eu já Uhum. falo, puxa vida, pisei na Isso, bola. Mas antes eu isso já não é um achava grande que ainda passo, estava certo. Oi? hein? Não é um grande passo a gente já perceber que faz isso? É, Porque aos olhar, é poucos só a olhar para gente... trás. É, Sempre, em todas as situações, olha para trás. como você pode cultivar mais leveza no seu dia a dia? Ó, vamos refletir sobre práticas como oração, meditação, perdão e gratidão, que podem aliviar o coração. Então, cultivar mais leveza. Assim, não existe um dia na nossa vida que não foi repleto de desafios. Agora, se a gente trabalhar esses desafios com leveza, fica mais fácil passar por eles, né? E aí ele dá aqui a dica, né? Oração, meditação, né? Perdoar as pessoas, né? Perdoar, mesmo que a gente ache que ela esteja errada, essa é a nossa verdade. A verdade dela talvez não seja essa. Então, perdoar, tá bom, perdoa, pede perdão, seja grato por tudo que esteja acontecendo, né? Quais palavras suas poderiam ser mais acolhedoras? Vamos pensar em como que a nossa fala pode curar ou ferir. Eu acho que o meu tom de voz, eu queria ter um tom de voz diferente. Não digo nem palavra, mas o tom de voz. Hoje eu cheguei e falei um negócio para minha mãe, ela falou, nossa, mas por que que você está gritando comigo? Eu falei, mãe, eu não estou gritando. Ai, eu não estou gritando. Não, mas eu tenho essa coisa de, eu não sei se eu Ser queria ser agressiva, diferente. impulsiva. Isso eu sei que as pessoas não entendem, me julgam e eu queria mudar. E Uhum. quando eu vejo, eu já falei. Eu já falei de uma forma mais impetuosa. Acho que a palavra é essa, impetuosa. As pessoas julgarem, elas vão sempre julgar, seja, não importa que forma que você fale, tá bom, Juliana? Mas a questão toda é que essa mudança é importante, não para os outros, mas é importante para você. Para mim, Porque né? a sua sensibilidade atual
já não permite que você seja agressiva. Embora reações que vêm aí de passados milenares, né, que faz ser agressiva ainda. Então você está num processo de transformação, né? Então, quando você pensar em, quando a gente pensar em alguma transformação, essa transformação tem que ser boa para nós e não para os outros. Quando for boa para nós, também vai ser para os outros, mas a gente está fazendo por nós mesmos. É o nosso crescimento, e quando nós crescemos, aqueles que estão à nossa volta crescem também. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você se permite rir das próprias dificuldades, como Jerônimo fazia? Mas não pode ser sorriso sarcástico, tá bom? Tem que ser aquele sorriso verdadeiro. Semana passada, uma coisa tão boba, né? Eu comprei 2 fones pela internet, aí quando chegou os fones, nenhum dos dois funcionava. Aí fiquei brava. Aí fiquei. Aí o meu marido estava do meu lado. Mas calma, Renata, depois resolve, devolve. Né? Comprei outro lugar e eu lá, nem irritada, né? Porque não saiu do meu jeito, né? Meio que saí da casinha. Aí quando eu fui ver assim, né? Ficou um silêncio. Aí ele estava parado assim, olhando para mim, tipo assim, com o braço cruzado, assim, todo mundo risada assim. Aí eu comecei a rir para sair da casinha, né? Aí ele, por que tudo isso, mulher? Os dois começaram a rir, né? Era desproporcional e se resolveu o problema, devolvi, certo, já tem o outro que está funcionando. Mas assim, foi tão. Aí eu parei assim, tipo, você começa a rir de você mesma. É. Ainda tinha E o é legal espelho, quando a né? gente descobre isso, né? Tinha o espelho do É. marido ali, né? Olhando, né? Então, Agora, a última pergunta. Depois de tudo isso que a gente conversou, do texto que a gente leu, tal, se hoje alguém lhe perguntasse o que é felicidade, qual que seria a sua resposta? é agora. É estar de bem comigo mesma. É isso, tá vendo? Não falou de ninguém, né? Não falou de ninguém, não falou Bem bem. do colega de trabalho, do vizinho, da mãe, do marido, do filho, não falou de ninguém, falou de si mesmo. Enquanto a gente depositar a nossa felicidade no outro, a gente não vai ser feliz. Tem que ser feliz com a gente mesmo. Tem que buscar essa felicidade dentro de nós. Né? Trabalhar os nossos sentimentos de tal forma que os sentimentos ruins dos outros não nos afetem. Isso não é uma utopia, mas é um objetivo que está longe da gente ainda. Mas a gente tem que caminhar na direção dele de alguma forma. Uma hora a gente chega lá. Não é verdade? Então, a felicidade é um estado de espírito. E sendo um estado de espírito, só depende da gente transformar Nossa. esse estado. Né? Então, tá bom. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Bora ser feliz, né? Bora ser feliz. Bora trazer a felicidade que está dentro de nós para fora, né? É isso? É isso. Então vamos encerrar? Juliana, você não quer fazer o encerramento? Faço. E com o coração cheio de felicidade hoje, por estarmos aqui reunidos, pelo retorno do Sérgio, por essa troca
de experiências, de vivências, de pensamentos. Vamos nos unir em gratidão. Gratidão à espiritualidade que está conosco sempre. Gratidão a toda a equipe do Pingo de Luz. Gratidão a Maria, a Jesus, ao nosso Pai. E com o coração transbordando de alegria, de felicidade, vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, pelos seus aprendizados, que muitas vezes não têm aceitação, não têm o entendimento, não têm a compreensão de que tudo está certo, que essas nossas vibrações possam ser recolhidas pelas equipes e levadas a todas as moradas do Pai. Onde houver um irmão nosso passando por dificuldade, que ele seja envolvido nessa vibração. Vamos vibrar por todos os nossos estados, cidades, municípios do nosso país, vibrar pelos nossos governantes, vibrar por todos os hospitais, uma vibração muito especial pelos hospitais do plano espiritual e uma vibração com muito amor para nossa irmã Valéria, que ela receba neste momento muitas flores e o nosso amor. E assim vamos agradecendo por tudo que ouvimos, por tudo que despertou em nossos corações e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um aprendizado e mais uma troca. E vamos entregar ao Pai a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos ter uma noite de descanso, e encontros e aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus.